Então, olha, dando continuidade, vamos verificar, vamos usar as equações de Cauchy-Riemann. Nós vimos que é uma condição necessária para a função ser derivável, para mostrar que uma função não é derivável. E a função que a gente vai usar é real dizer que nós já vimos na primeira parte que não é derivável. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? A gente sabe que a função f de z, real de z, nós já vimos isso, tem como parte real, se eu for fazer a parte real imaginária, real de z para z igual a x mais y é dado por isso, né? Então, eu tenho u de xy igual a x, v de xy igual a zero. E aí eu calculo o quê? A derivada parcial de u com respeito a x vale quanto? Vale 1. Derivada parcial de u com respeito a y vale 0. A derivada parcial de... Aqui em qualquer ponto, né? Eu omiti o ponto, eu estou calculando a derivada num ponto xy qualquer. Tá certo? Então, eu estou omitindo o ponto onde eu estou calculando a derivada parcial, que aí, no caso, é um ponto qualquer de R2. A derivada parcial de v com respeito a x num ponto qualquer é 0, porque v é função identicamente nula. E a derivada parcial de v com respeito a y é 0. Então, eu tenho o quê? Que derivada parcial de u com respeito a x, que é 1, é sempre diferente de 0, que é a derivada parcial de v com respeito a y, para qualquer xy pertencente a R2. Então, as condições de Cauchy-Riemann não são satisfeitas, tá certo? Porque se for para ser satisfeita, teria que ter igualdade. A derivada parcial de u com respeito a x é igual a derivada parcial de v com respeito a y. Então, isso implica o quê? Que f não é derivável em qualquer z. Tudo bem? Vamos ver um segundo exemplo. F de z igual a z quadrado. Então, nesse caso, olha, a parte real é x2 mais y2. Observa que isso aqui já é um número real, né? Módulo de z ao quadrado é um número real. E a parte imaginária, que é v, igual a zero, porque é um real. O número real, a parte imaginária é nula. Então, vamos lá. A derivada parcial de u com respeito a x é 2x em qualquer ponto xy. De u com respeito a y é 2y. De v com respeito a x é 0. De v com respeito a y é 0. Então, a única maneira, o único ponto que é possível a condição de Cauchy-Riemann ser satisfeita é o 0, 0. X igual a z, x igual a 0 e y igual a 0. Tá certo? Porque para 0, 0 eu vou ter o quê? Derivada parcial de u com respeito a x é a derivada parcial de v com respeito a y, 0, 0, que é 0. Mesma coisa para a derivada com respeito a y. Tudo bem? Então, o que eu garanto? Eu garanto já, como em qualquer xy diferente de 0, 0, Cauchy-Riemann, se xy diferente de 0, 0, então as Cauchy-Riemann, vou abreviar assim, tá? CR, não é satisfeita, as equações de Cauchy-Riemann não são satisfeitas, eu tenho o quê? Que f não é derivável em z diferente de 0. O único ponto que tem chance de ser derivável é no 0, 0. No ponto z, que corresponde ao ponto z igual a 0, onde a Cauchy-Riemann é satisfeita. Só que eu não posso garantir lá da proposição que nós vimos que a função é derivável em 0, 0, tá certo? Ela não garante isso. Como eu falei, é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, como é que eu mostro que a função é derivável em 0, 0? Tem chance de ser derivável em 0, 0, porque a Cauchy-Riemann é satisfeita. Como é que eu vou mostrar que é derivável em 0, 0? Eu vou mostrar pela definição de derivada. Então, olha, quem seria limite de z indo para 0 de f de z menos f de 0 sobre z menos 0 nesse caso?
seria o limite de z indo para zero, de módulo de z ao quadrado, menos zero, que é a f de zero, né? Sobre z. Então, é limite de z indo para zero. Módulo de z ao quadrado eu vou escrever como z vezes z conjugado. Vocês viram lá na primeira semana com Yunis. Sobre z. Então, esse é limite de z indo para zero, de z conjugado. Isso é, se você quiser, o conjugado do limite de z indo para zero de z, com as propriedades da aula passada, isso é zero. Então, eu acabei de mostrar que a função é derivável em z igual a zero. E, de fato, a derivada vale zero. Tá certo? Então, como eu falei, a proposição 2.3 nos fornece uma condição necessária para que a função f igual a mais z seja derivável. A gente pode fazer a seguinte pergunta. Suponha que você tem um ponto x0 e y0 em que as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Será que eu posso garantir que a função complexa associada f mais u e v é derivável nesse ponto x0 e y0? Então, esse exemplo aqui vai mostrar que não. Em geral, não posso garantir isso, tá? Então, como é que é esse exemplo? Eu vou considerar a função complexa f de z igual a 1 mais iv. Então, aqui, olha, eu estou dizendo quem é o u. A u é x ao cubo menos y ao cubo x2 mais y2. E a v é x ao cubo mais y ao cubo sobre x2 mais y2. Tudo bem? Se x0 é diferente de 0, 0, nos dois casos. E eu vou dizer que a u e a v, aqui é v, né? A u e a v valem zero se x0 o ponto 0, 0. Então, olha só, eu tenho que u e v são contínuas em 0, 0. Então, deixei a pergunta aí, por quê, né? Você mostra isso usando o teorema do anulamento. Ó. Por exemplo, a u de xy é x ao quadrado sobre x2 mais y2 vezes x, menos y ao quadrado sobre x2 mais y2 vezes y. Então, essa função aqui está limitada entre 0 e 1, essa aqui também está limitada entre 0 e 1, e a x e a y, ambas vão para zero quando o x e y vai para 0, 0. Então, eu tenho o quê? Que o limite de x, y indo para 0, 0, da u e da v, é igual a 0. Isso aqui eu estou usando o teorema do anulamento. Então, o limite coincide com o valor da função no ponto. O IV vale em 0 em 0, 0. Eu tenho que a U e o V são contínuas em 0, 0. Então, aqui eu já coloquei a conta da derivada parcial. Olha, a derivada parcial de U com respeito a x é em 0, 0, é limite de h indo para 0, U de h 0, né? Porque lembra que aqui o x0 é 0 e y0 é 0, então fica U de h 0 menos U de 0, 0 sobre h, tá? Quem é U de H0? Eu vou olhar a definição, né? Para H diferente de 0. Lembra quando você calcula um limite, você já está lendo o H é não nulo? U de H0, quem é? Eu vou fazer aqui no canto esquerdo. Então, y é igual a 0 é H ao cubo sobre H quadrado, que é H. Então, fica aqui, ó. O U de 0, 0 é 0. Então, fica H ao cubo sobre H ao quadrado, que é H, né? Sobre H, repetir aqui o H sobre H é 1, esse limite é 1. Da mesma forma, vocês podem calcular o limite, as outras 3 derivadas parciais, e vocês vão ver que o IV satisfazem Cauchy-Riemann no ponto 0, 0. A derivada parcial de U com respeito a x em 0, 0 é igual à derivada parcial de V com respeito a y em 0, 0, que é 1. E a derivada de U com respeito a Y é menos a derivada parcial de V com respeito a X, que vai valer o quê? 1. E a derivada parcial de V... Não, desculpa. A derivada parcial de U com respeito a Y é menos 1, é menos a derivada parcial de V com respeito a Y, que é 1. Tudo bem? Então, é aquela situação que eu falei. A função é contínua. Se não fosse contínua, não seria derivável já, né? Então, eu peguei um exemplo que é contínuo. As derivadas parciais existem e satisfazem Cauchy-Riemann. Agora, vamos mostrar que, mesmo assim, f não é derivável em z0 igual a 0. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a definição, né?
E aí eu queria fazer aquele comentário que eu não fiz lá no início da aula. O comentário é o seguinte: como é que a gente está fazendo para mostrar que uma função, que um limite complexo não existe? Nós estamos transformando para uma função de duas variáveis reais, né? Uma função de subconjunto de R2 em R2, U e V. E se você mostrar que o limite da U e da V não existe, o limite da F não existe. Porque a gente viu na aula passada que o limite da F existe somente se o limite da U e da V existem. Tá? Então você precisa transformar na função de R2 correspondente U e V. O comentário que eu queria fazer é que você não precisa fazer essa transformação, não. Você já pode pegar dois caminhos diferentes no limite complexo. Então, o que a gente vai usar é o seguinte: como é que eu mostro que um limite complexo não existe? O que nós vamos fazer? Se eu tomar dois caminhos diferentes no plano complexo e mostrar que o limite da f não existe, então, consequentemente, parecido com o que a gente fazia lá em duas variáveis, eu tenho que o limite da f não existe. Por quê? Se o limite da f existisse, qualquer que seja o caminho que você tome, o limite tem que ser igual. Tá certo? Essa é a ideia. Então, vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Vai ficar claro o que eu estou falando. Vamos olhar. Eu quero olhar que a função não é derivável em zero. Então, eu vou olhar para essa conta aqui. Ó. F de z, botar um pouco mais embaixo. F de z menos f de zero sobre z menos zero. A f de zero é zero, tá certo? Porque a u e a v valem zero em zero. A f de z é 1 mais iv. Então, vou escrever aqui, ó. X ao cubo menos y ao cubo sobre x2 mais y2, mais i x ao cubo mais y ao cubo sobre x2 mais y2. Acabei de escrever u mais iv. Sobre x mais y. Tá? Então, olha só. Se eu fosse transformar em u e v, fosse tomar a parte real dessa função, o que eu posso fazer isso? Posso. Mas o que eu faria? Eu multiplicaria por aqui, ó. Eu vou até colocar em vermelho. É opcional. Poderia fazer o quê? Multiplicar pelo conjugado do denominador, né? E aí eu obteria o quê? A parte real U e a parte V dessa razão aí. Mas como eu falei, eu vou fazer um pouquinho diferente agora, tá? Eu vou calcular direto dois caminhos diferentes e mostrar que os limites são diferentes direto na função complexa. Então, por exemplo, se você tomar limite quando z vai para zero, de f de z menos f de zero sobre z menos zero. E aí o primeiro caminho que eu vou tomar, eu estou indo para zero, eu vou tomar o caminho real de z igual a zero. Ou seja, eu estou me aproximando da origem, mas estou tomando aqui, ó, numa vizinhança da origem, eu estou tomando o caminho real igual a zero. O real de z igual a zero, eu estou onde, pessoal? Eu estou me aproximando aqui pela parte imaginária, né? Pura, né? Tá certo? Então, isso vai ser o quê? Então, se eu fizer isso, ó, real de z igual a zero, significa dizer que o x é igual a zero. Tudo bem? Que o x é a parte real de z igual a x mais i e y. Então, isso aqui vai ser limite de y indo para zero. Então, ó, se eu fizer o x igual a zero aqui nessa primeira expressão, vai ficar o quê? Vai ficar menos y. Se eu fizer o x igual a zero nessa segunda expressão, vai ficar y ao cubo sobre y2 vezes i. Então, vai ficar o quê, pessoal? Mais iy. Sobre x igual a zero, vai ficar embaixo iy. Então, isso é um pouco nesse... às vezes não faz diferença, mas nesse caso é um pouco mais fácil fazer o caminho complexo diretamente, né? Do que tomar a parte real e a parte imaginária. Então, o y já simplifica, o que eu tenho? Limite de y indo para zero, de menos 1 mais i sobre i. Isso é igual a 1 mais i. Que, olha, o i sobre i fica 1, e o menos 1 sobre i é i. Lembra que sempre tem essa igualdade aqui, o último, né? 1 sobre i é menos i. Então, menos 1 sobre i é i. E o outro caminho que eu vou tomar é qual? Vou tomar limite de z indo para zero,
f de z menos f de zero sobre z menos zero. Então, outro caminho que eu vou tomar é tomar y igual a x. Se você quiser na notação complexa, real de x igual ao imaginário de x. Ou melhor, real de z é igual ao imaginário de z. Certo? Y igual a x. Então, se eu vier aqui, ó, no plano complexo, eu estou me aproximando aqui por esse... Opa! Falhou aí, ó. Não sei o que está acontecendo, vamos ver se agora... Ah, é estranho. Bem, ele não está deixando... Eu vou fazer aqui sem... Tentar a última tentativa aqui, fazer um pouco maior. Tá, agora sim. Eu estou me aproximando pela reta y igual a x, tá certo? Então, isso vai ser o quê? Então, vai ser limite de x indo para zero, ou y indo para zero, né? Vou substituir y igual a x. Quando eu substituo y igual a x nesse primeiro círculo aí, x ao cubo menos y ao cubo substituir mais y2, vai dar zero. Porque x é igual a y. Mais i, então vai ficar o quê? 2x3 sobre 2x2, que eu substituo y igual a x, sobre x mais ix. Então, esse é o limite de x indo para zero, de 2, melhor, 2 não, já simplificou, né? De ix sobre x mais ix. Esse é o limite de x indo para zero. I sobre 1 mais i. Se você fizer a conta, você vai ver que dá meio de 1 mais i. Tudo bem? Só que meio de 1 mais i é diferente de 1 mais i. Então, você mostrou dois caminhos cujos valores de limite são diferentes. Então, portanto, o limite não existe. Tá certo? Então, isso implica que não existe o limite de z indo para zero de f de z menos f de zero sobre z menos zero. Então, a função não é derivável em zero. Tudo bem? Então, agora vamos ver uma condição que, de fato, eu posso fazer essa equivalência entre olhar para a condição de ser derivável, que se resume a dar uma condição em U e V. Tá? Até agora, a gente tem só uma condição necessária. Tá? Então, eu vou lembrar o conceito, espero que você... já tenha visto ou lembre, mas eu vou retomar aqui. Quando uma função em duas variáveis de um subconjunto de R2 em R é diferenciável, né? Então, por exemplo, se você tiver uma função em uma variável, você dizer que é diferenciável, que é dizer que o limite existe, uma outra maneira alternativa é você escrever assim, ó. Então, se eu tiver h de... Aqui eu estou usando a mesma letra. Vou colocar U mesmo. Se você tiver U de x0 mais h é igual a U de x0 mais um A que multiplica H mais um erro aqui, onde o limite de H indo para zero de epsilon de H sobre H igual a zero, quando isso acontece lá no cálculo 1, é o que a gente chama de ser diferenciável, tá? Mas esse tipo de coisa ocorre, uma função diferenciável em uma variável, se somente se ela é derivável. Ou seja, o limite. Esse A aqui, ó, a posterior, né? Posterior, ele vai ser a derivada de U em x0. Então, isso somente se a função é derivável em U. Então, em mais variáveis, a gente não imita, exatamente por não ter essa razão, né? O que a gente vai imitar o conceito de diferenciabilidade em uma variável é essa primeira definição aqui, né? Tá certo? O que a gente tem para mais de uma variável. A gente vai imitar esse conceito aí. Então, vou dizer, basicamente, então, resumindo, o que vai ser uma função diferenciável de um subconjunto de R2 em R, onde eu estou supondo que A é um aberto? Vai ser uma função que, localmente, ela é aproximada por uma função linear, digamos assim.
Igual você tinha a reta, quando a função é derivável para pontos próximos a x0, você tinha a função aproximada pela reta tangente. Para mais de uma variável, tem a tangente aqui, né? Acabei colocando a mesma cor. Para mais de uma variável, tá. Aqui, aproximada pela reta tangente localmente, para mais de uma variável, eu vou ter também uma função aproximada por uma. Aqui no caso, em geral, vai ser uma transformação linear, né? Aqui no caso, até um funcional linear, porque a transformação vai ser de R2 em R, que é esse termo aqui. Então, vou dizer que uma função é diferenciável quando o quê? Quando eu consigo escrever a U dessa maneira, né? Dando um incremento H1 e H2, diminuindo do valor no ponto original x0, y0 é igual a H1 mais BH2 mais um resto, que eu vou chamar de R de H, onde o limite de R de H sobre o modo de H é igual a zero. Ou seja, esse resto é desprezível perto dessa parte linear aqui, né? H1, H2. Então, a função R é chamada resto e ela é definida exatamente como? Como você pegando aqui, olha, e passar esse H1 mais BH2 para o lado esquerdo. O resto é definido dessa maneira, nos pontos em que o x0 mais H1 e y0 mais H2 pertencem ao aberto A. Então, como A é um aberto, eu tenho aqui o x0 e y0. Se o H1 e H2 for pequeno, vai estar dentro desse aberto, né? De uma abertinha aí em torno de A. O ponto x0 mais H1 e y0 mais H2, tá certo? E aí, necessariamente, quando você tem uma função diferenciável, esse A tem que ser a derivada parcial de U em x0 e y0, e o B tem que ser a derivada parcial de U com respeito a y em x0 e y0. O A tem que ser a derivada parcial de U com respeito a x, tá certo? Então, como é que é uma situação comum que a gente tem uma função diferenciável? É a seguinte, uma situação comum é quando a A possui a derivada parcial em todos os pontos, tá? Então, lembra quando a derivada parcial existe, as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y, existem em todos os pontos, você tem a função derivada parcial, que é essa função aqui, ó. Derivada parcial com respeito a u e com respeito a x e com respeito a y. Então, uma função, então, qual é uma situação que me dá uma condição suficiente para ser diferenciável? É quando a função derivada parcial ela existe em todos os pontos, e no ponto x0 e y0 ela é contínua. Então, nesse caso, eu tenho que U é diferenciável em x0 e y0. Isso é um resultado, pessoal, conhecido do cálculo em várias variáveis, tá? Espero que vocês estejam lembrando aí. Então, o que eu tenho, né? Então, uma proposição, suponha que você tem uma função U mais IV, e agora eu vou dar uma condição suficiente. Quando você tem uma função f complexa f igual a 1 mais IV, eu vou supor que U e V são diferenciáveis em x0 e y0, tá? Então, necessariamente, f é derivável em z0. Essa derivada de f é no sentido complexo, é claro, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou supor que a U e a V são diferenciáveis. Se a U e a V são diferenciáveis, o que eu tenho? Eu vou usar o fato da U ser diferenciável. Então, tá aqui, ó. A U é diferenciável, a V ser diferenciável embaixo. A V ser diferenciável tô usando aí embaixo, né? O que significa dizer que elas são diferenciáveis? Esse resto aí, quando o H vai para zero, o resto sobre o modo de H vai para zero. Observe que aqui eu já estou usando a identificação de C com R2, tá? Antes lá aparecia o módulo de H. Então, aqui eu estou supondo que eu estou olhando o módulo de H,
Você pode olhar como a norma também do vetor H1, H2, é igual. Aqui. Então, o módulo de H, então se o H é H1 mais I H2, isso aqui eu vi lá na aula 3, na primeira aula que eu dei. Isso aqui quem é? Raiz de H1 ao quadrado mais H2 ao quadrado, que é a norma em R2 do vetor H1, H2. Então, às vezes, agora eu já estou confundindo aqui, tá? Observa que o R1 seria uma função de duas variáveis em R, eu estou colocando H, que é um complexo, porque eu já estou olhando aqui, ó, quando eu escrevo isso aqui, eu já estou olhando R1 avaliado em H1, H2, fazendo a identificação, tá? Então, não estranhe isso. Quando eu coloco uma variável complexa dentro de uma função real, que eu já estou pensando na identificação. Então, aqui está escrita a noção de diferenciabilidade, né, da U e da V. Então, lembra que a F é U mais IV. Então, como é que eu obtenho a F de Z0 mais H menos F de Z0? Então, aqui, novamente, ó, fazendo a identificação, esse aqui, ó, se identifica com quem? X0 mais H1, Y0 mais H2, tá certo? O Z0 mais H se identifica com esse ponto do R2. Então, para obter esse termo aqui, basta fazer o quê? Ó? Basta você fazer U de x0 mais H1, y0 mais H2. Eu não vou escrever, não, vou falar, tá? Se você fizer essa primeira equação aqui, que é a diferenciabilidade da U, mais I vezes, dos dois lados, né? Somar dos dois lados. I vezes a segunda equação, você vai ter isso aqui, ó, F de Z0 mais H menos F de Z0. Simplesmente eu estou usando esse fato aqui, que a F é igual a 1 mais IV, tá certo? Então, olha, se eu fosse fazer a identificação, fazer o U de x0 mais H1, y0 mais H2, menos U de x0 e y0. E somar I com V de x0 mais H1, y0 mais H2, o que eu teria? Aqui, claro, menos, né? Menos o V de x0 e y0. O que eu teria do lado direito? Eu teria derivada parcial de U com respeito a x. Eu vou omitir o índice x0 e y0, tá? H1 mais derivada parcial de U com respeito a y, mais I vezes derivada parcial com respeito a x. Não se preocupe, eu não esqueci não, tá? O H1, o R1 e R2 eu vou botar no final. Mais R1 mais I R2, tá certo? Então, se eu pegar ambos os lados da primeira equação, somar com I vezes ambos os lados da segunda equação, eu tenho exatamente isso que eu escrevi, vê se não é. E aí o R1 mais I R2 eu estou chamando de R. Tudo bem? Então, usando Cauchy Riemann, eu vou mostrar o quê? Se eu fizer, olha, por outro lado, vou mostrar que isso aqui é exatamente o que aparece embaixo. Se eu fizer essa conta aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada parcial de U com respeito a x H1, mais a derivada parcial de U com respeito a x e H2, mais derivada parcial de mais I derivada parcial de V com respeito a x H1, mais, melhor, menos, né? H1 aqui, menos o I com aquele outro I lá vai ficar, I quadrado vai ficar menos 1, menos derivada parcial de V com respeito a x H2. Então, o que eu tenho? Olha, esse termo aqui, que eu acabei de marcar aí, derivada parcial de U com respeito a x H1, se identifica com esse, tá certo? A derivada parcial aqui faltou H2 aqui, né? Lá embaixo. Aqui também faltou o H1 e H2. Então, olha, esse termo aqui que eu vou fazer em vermelho, derivada parcial de U com respeito a x e H2, se identifica com quem? Com esse termo aqui, olha, porque a derivada parcial de U com respeito a x é igual à derivada parcial de U com respeito a y, é igual a derivada parcial de V com respeito a y, usando Cauchy Riemann, tá certo?
Esse outro termo aqui, ó, derivada parcial menos derivada I vezes derivada parcial de V com respeito a xh1, ele se identifica com esse aqui, ó, lá embaixo. I vezes derivada parcial de V com respeito a xh1. E, finalmente, eu tenho o quê? Esse termo aqui, menos derivada parcial de V com respeito a xh2, se identifica com quem? Com esse aqui, derivada parcial de U H2. Por quê? Eu estou usando o fato que a derivada parcial de U com respeito a Y é menos a derivada parcial de V com respeito a X. Certo? Então, de fato, você tem essa igualdade aqui que eu acabei de escrever. E aí você divide ambos os lados por H1 sobre mais IH2, que é H. Tá certo? Tá aqui. Sobra esse aqui. E a razão RH sobre H vai para zero. Quando o H vai para zero, você tem a sua derivada de V em Z0. Tudo bem? Então, mostrei que, de fato, se a U e a V satisfazem Cauchy-Riemann e são diferenciáveis, então a função f é derivável. Tá? Então, eu tenho esse corolário aí, que afirma o seguinte. Se eu tiver f igual a 1 mais iv e as funções u e v satisfizerem, são contínuas no ponto, existirem em todos os pontos e forem contínuas no ponto x0 e y0, então a f é derivável no ponto x0 e y0. Por quê? Porque, como eu falei antes de enunciar essa última proposição, se você tem que as derivadas parciais existem em todo o aberto e é contínua no ponto x0, no ponto x0 e y0, tanto para U quanto para V, então as funções U e V são diferenciáveis. Então, como é que é a demonstração do corolário? Sob essas hipóteses, U e V são diferenciáveis. Pela proposição que a gente acabou de ver, como elas satisfazem adicionalmente Cauchy-Riemann, então a função f vai ser derivável. Como é que a gente pode usar isso, né? Vamos retornar um exemplo conhecido. A função f de z igual a z quadrado. Nós vimos ainda agora que a parte real, ela já é real, a parte real dela é x2 mais y2, e a parte imaginária é igual a zero. Então, nós vimos lá em cima, anteriormente, que elas satisfazem Cauchy-Riemann 0, 0. Só que a derivada parcial de U e V existem em todo o R2, porque são polinômios. Inclusive, a gente calculou lá em cima as derivadas em todo o R2. E também é contínua em todo o R2. Então, em particular, a derivada parcial de U e a derivada parcial de V são contínuas em 0, 0. Então, logo U e V são, usando o corolário, quer dizer, eu estou justificando o corolário novamente, né? Como elas são contínuas em 0, 0, U e V vão ser diferenciáveis em 0, 0, portanto, a F é diferenciável em 0, 0. E aí eu deixo um fato adicional que eu não vou mostrar, mas que é verdade, que pode-se mostrar que a função U mais IV vai ser derivável em Z0 se somente se a U e a V são diferenciáveis em x0 e y0, que é o ponto correspondente a R2, e satisfazem a Cauchy-Riemann, tá? Você repara bem que a gente deu só suficiência, né? A gente mostrou na proposição que se a U e V forem diferenciáveis e satisfazem a Cauchy-Riemann em determinado ponto, então ela é derivável em um ponto. Eu estou falando nessa observação que vale algo um pouco mais forte. Se a U mais IV é derivável, então em a U e a V eu consigo concluir que são diferenciáveis. Então aqui eu vou falar um pouco das funções holomorfas. O que é uma função holomorfa? Então, até agora a gente viu que podem, inclusive, existir funções deriváveis só em um ponto, que é essa função aqui, ó. A f de z igual a z quadrado, ela é derivável somente no zero. Nós vamos estar interessados agora em funções que é derivável não somente em um ponto, mas toda uma vizinhança, que são as chamadas funções holomorfas. Então, o que é uma função holomorfa? Então, a função holomorfa vai ser, se eu tiver um certo conjunto aqui, pode não ser aberto, em um ponto Z0, eu vou dizer que a F é holomorfa se existe uma bola aberta. Ó, aqui é a limitação do meu editor, né? Mas
Em teoria, deixa eu ver se tem mais cores aqui, rápido. Em teoria, eu deveria pontilhar a bola aqui, né? Eu acabei não... A bola aqui é aberta. Ele não está colocando... Deveria pontilhar a bola, né? Lembra que a bola aberta, o contorno não entra. O bordo. Então, tem uma bola aberta contida em A. Quando é que ela é derivável em A? Se tem uma bolinha aberta contida em A, ou seja, Z0 é um ponto interior a A, né? Que a função é derivável em toda essa bola aberta aí, contida em A. Então, se ela é derivável num aberto em torno de Z0, eu digo que ela é holomorfa em Z0. Quando é que ela é holomorfa num conjunto? Ela é holomorfa num conjunto quando é holomorfa em todos os pontos do conjunto. Ora, mas por definição de holomorfa, para ser holomorfa, necessariamente o ponto tem que ser um ponto interior. Então, se eu digo que ela é holomorfa em conjunto, todos os pontos interiores, então, consequentemente, o A tem que ser aberto. Então, ela vai ser holomorfa quando o A é um aberto e ela é derivável em todos os pontos desse aberto. Certo? O que é uma função inteira? É uma função que é holomorfa em C. Ela é definida em C, em todos os pontos de C, ela é holomorfa. Então, exemplo de função inteira, polinômios são funções inteiras. Tá? Então, uma função, aqui eu vou lembrar aquela condição que eu falei das derivadas parciais existirem e serem contínuas em um determinado ponto, eu vou dar uma condição suficiente agora para aquela condição ocorrer. Então, olha só, quando a U, definida num aberto em R2, é de classe 1, por definição, o que significa isso? Que as derivadas parciais de U e V com respeito a x e y existem e são contínuas em todos os pontos de A. Ou seja, quando aquela condição da derivada parcial existir e ser contínua acontecer em todos os pontos de A, eu vou dizer que a U e a V são de classe 1. Então, o que eu tenho necessariamente? Se eu tenho uma função f igual a 1 mais IV, definida num aberto A, e a U e a V são de classe 1, e satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, então, necessariamente, a f vai ser holomorfa em A. Agora, eu já estou dando um resultado dessa proposição que diz que é holomorfa em todos os pontos. Até agora, se vocês repararem bem o que nós fizemos lá em cima, a gente estava olhando em um determinado ponto específico. Essa proposição aqui agora já se refere em todos os pontos de um conjunto, tá certo? Então, como é que a gente mostra isso? Ó, acontece, como observado anteriormente, quais hipóteses de classe 1, as derivadas parciais de U e V existem em todos os pontos e a contínua em cada ponto de A. Então, pela proposição anterior que nós vimos lá em cima, 2.4, quer dizer que a função é derivável em A. Tá certo? De fato, depois, mais para frente, a gente vai ver que isso aqui é uma condição também suficiente, né? Não, aqui eu mostrei que isso aqui eu dei uma condição suficiente, vai ser necessária também. A gente vai ver que se uma função for holomorfa, essa U e V aí, além de satisfazer as condições de Cauchy-Riemann, ela tem que ser de classe infinito. Vai existir as derivadas de todas as ordens, tá? Então, como é que a gente agora olha essa condição aí, um exemplo dessa proposição 2.5, que uma função já está definida em um aberto. Então, por exemplo, vamos retornar ao exemplo 2.11. A função f de z igual a z quadrado. Eu tenho que, olha, a parte real é x2 menos y2, nesse aqui eu obtenho elevando x mais y ao quadrado. Então, vai dar x2 menos y2 mais 2xy. Então, a parte real vai ser x2 menos y2, a parte AV vai ser 2xy. Nós já verificamos que essa função satisfaz a condição de Cauchy-Riemann em todos os pontos de R2, só que agora, lá em cima, quando a gente verificou lá em cima, a gente tinha só uma condição necessária, agora já é suficiente. Por quê? Porque, além de satisfazer as condições de Cauchy-Riemann, U e V são de classe 1. Então, usando a proposição anterior, tem que U e V, ou melhor, que F é derivável em todos os pontos de C. Porque a U e a V são de classe C1 em R2 e satisfazem Cauchy-Riemann, tá certo? Um outro exemplo, a função
é E elevado a x cosseno y, já vou aqui tomar a parte real U, e a parte imaginária V. E elevado a x seno y. Então, a função U e V, se eu calcular a derivada parcial, derivada parcial de U com respeito a x é elevado a x cosseno y, né? Derivada de A elevado a x é o próprio. Derivada parcial de U com respeito a y é elevado a x menos seno y, derivada do cosseno é menos seno. A derivada parcial de V com respeito a x é elevada a x seno. A derivada parcial de V com respeito a y é elevada a x cosseno. Então, o que eu tenho? A derivada parcial de U com respeito a x é igual à derivada parcial de V com respeito a y, certo? Olhando a primeira e a última equação, igualdade. E a derivada parcial de U com respeito a y é menos a derivada parcial de V com respeito a x. Olhando... igual. Ah, desculpa. Obrigado. E a derivada parcial de U com respeito a y é menos a derivada parcial de V com respeito a x. E, além disso, U e V são de classe C1 e R2. As derivadas parciais existem e são contidas em todos os pontos de R2. Então, f é derivável em todo ponto z pertencente a C. Então, a f é uma função holomorfa, né? Que é derivável em todos os pontos de C. Então, nós vamos, na aula que vem, voltar essa função f aí, tá certo? Então, eu vou parar por aqui. Continuamos na próxima aula.